estarmos sempre firmes na fé em todas as circunstâncias e acontecimentos. De pé, acolhamos o celebrante. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Esse é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada, nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite também vocês que nos acompanham diretamente de vossas casas, através do Facebook. Meus irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando esta Santa Missa pela intenção do nosso irmão Severino Amâncio dos Santos, que há um ano foi acolhido na casa do Pai. E também por todos os outros que trazemos em nossos corações e em nossas lembranças. Descanso eterno dá-lhes, Senhor. A luz perpétua ilumine. Descanso eterno dá-lhes, Senhor. A luz perpétua ilumine. Descanso eterno dá-lhes, Senhor. A luz perpétua ilumine. Que a alma de nossos irmãos falecidos descanse em paz. Amém. Irmãos e irmãs, reconheçamos ser pecadores e imploremos a misericórdia do Senhor cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz,
para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás, apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E, cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo, terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo, habitar no santuário do Senhor, por toda a minha vida, Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo, Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes,
Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor, no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Começou no Pai, permanecei em mim. Vós todos que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Começou no Pai, permanecer em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração.
Santo de Deus. Louvado e amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos chama à corresponsabilidade dos fatos. Vemos Jesus que está na outra margem do Mar da Galileia, ou do Mar de Tiberíades, e vê que uma grande multidão se dirige a ele, porque viram seus milagres, porque viram suas obras. E Jesus perguntou a Filipe como iria dar de comer àquele povo todo. A primeira resposta de Filipe é dizer impossibilidade, pois nem 200 moedas de prata bastariam para comprar um pedaço de pão para dar para cada um. E geralmente é assim. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, diante de algum problema, tiramos o corpo fora? Quantas vezes pensamos que o problema é somente dos outros e não somos conscientes que também a gente deve assumir e ao mesmo tempo procurar juntos uma solução? E diz a palavra do Senhor que Jesus dizia aquilo, perguntava aquilo para Filipe para pô-lo à prova. Jesus sabia o que iria fazer, mas queria saber também se os discípulos estavam abertos a esta possibilidade de estar junto. E quantas vezes também acontece com a gente? Quantas vezes vemos pessoas tirando o corpo fora diante de uma situação que poderia ser levada adiante, todo mundo junto, para se chegar a um denominador comum. O fato é este, que estamos passando, atualmente por esta pandemia. Quantas pessoas têm se precavido, mas quantas pessoas não estão nem aí? Quantas pessoas não têm feito a sua parte? Não têm procurado purificar suas mãos, levar uma vida mais higienicamente falando, tendo as precauções necessárias para não disseminar o contágio? E quantas vezes escutamos pessoas que dizem: isso não é problema meu. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que devemos ter cuidado e ao mesmo tempo saber que Deus nos dá a graça, mas quer contar com a gente. Tem um ditado popular que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Essa história de esperar que caia do céu o alimento de cada dia, essa história de esperar que Deus vai resolver tudo sozinho, não é assim. Deus quis precisar da colaboração da humanidade, até mesmo para nascer no nosso meio. Deus quis precisar de Maria Santíssima. Deus não precisa de ninguém, mas Ele quer precisar da gente, Ele quer contar com a gente. Então, meu irmão e minha irmã, vamos deixar de ser preguiçoso, desencruzar os braços e ajudar Deus também. E de que maneira podemos ajudar a obra da criação, podemos ajudar a Deus? Sendo corresponsáveis por tudo o que tem acontecido. Assim, meus irmãos e irmãs, diz a palavra do Senhor que André trouxe um menino e disse a Jesus: aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que seria aquilo, meus irmãos e irmãs, para uma multidão? Certamente aquele alimento daquela criança era o alimento que tinha da família dele, para na hora da necessidade poder ir tomar. Mas Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes da graça e distribui a todos. E diz a palavra do Senhor, distribuiu tanto quanto queriam. Assim do mesmo modo com os peixes. E todo mundo comeu e ficou satisfeito, e ainda sobraram 12 cestos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não pode esperar quando as coisas melhorarem. Quantas pessoas dizem: eu queria muito acertar na loteria para fazer isso, para poder ajudar os outros. Talvez você não possa ajudar do tamanho de uma pessoa rica ou milionária pudesse ajudar. Mas se tanto rico e milionário que deixa as pessoas morrerem à míngua e não abre a mão porque seu coração está mais apegado ao dinheiro do que aquelas pessoas mais fracas que socorrem o seu irmão. Meus irmãos e irmãs, a gente não pode contar com quem tem muito, não. São poucas pessoas que a gente pode contar que tem muito e pode ajudar muito. São pouquíssimas. Se na nossa igreja a gente fosse contar
com as pessoas que têm dinheiro para fazer alguma coisa, nada seria feito. A gente conta com a viúva que tem somente aquelas 2 moedinhas que deu. A gente conta com um assalariado, a gente conta com um aposentado, a gente conta com as pessoas mais fracas, financeiramente falando, porque são pessoas que já passaram, meus irmãos e irmãs, por situações iguais ou piores, e que têm um coração muito mais aberto do que aquele que nunca passou por dificuldade e vivem nadando em dinheiro e não olha o seu irmão, o seu próximo que precisa dele. Então essa história de fazer as coisas só quando tiver condição, isso não é conversa, isso não é palavra de cristão. Ao contrário, é uma falta, meus irmãos e irmãs, de corresponsabilidade e ao mesmo tempo uma covardia, podemos dizer, de não querer também levar adiante esse outro ditado popular, que o pouco com Deus é muito. Vejam como são as coisas. Daqueles 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou todos aqueles homens e mulheres que estavam naquela multidão, e sobraram ainda 12 cestos. Ao mesmo tempo que o Evangelho de hoje também nos chama, meus irmãos e irmãs, ao cuidado que devemos ter de não estragar a comida. O Brasil é um dos países que ainda hoje tem muita gente morrendo de fome, mas que ainda hoje também se estraga toneladas e mais toneladas de alimento. E o que é isso? Uma falta de educação, muitas vezes. De famílias que não educaram os seus filhos a se servirem à mesa. Muitas vezes a gente quer comer à mesa com os olhos e não com o estômago. Tem pessoas que botam um prato de comida que não consegue depois terminá-lo. E muitas vezes aquele resto de comida vai para o lixo. E isso está errado. Pense, meus irmãos e irmãs, que para mim um dos maiores pecados é jogar alimento fora. Eu fico doente quando vejo que muitas pessoas ainda hoje jogam alimento fora, enquanto tem tanta gente revirando o lixo para encontrar resto de comida. É bom a gente ter cuidado com isso. Nesse país, meus irmãos e irmãs, e neste mundo de tantas carências, de educação, de saúde, de honestidade, de políticas públicas responsáveis, somos chamados também a ser corresponsáveis em tudo isso e assumir com o coração aberto todos os encargos que o Senhor disponibilizar para nós, para colocarmos a favor do outro para o bem comum. Somos responsáveis uns pelos outros. Por isso você, meu irmão, eu e todos nós somos chamados também a partilhar do que temos com aqueles que nada têm. Lembre sempre, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Louvado e amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, vamos apresentar a Deus as nossas preces. Após cada prece, a resposta será: Senhor, atendei-nos. Senhor, atendei-nos. Pelo nosso Papa Francisco, para que continue pastoreando o povo de Deus, segundo o coração de Cristo, rezemos. Atendei-nos. Confirmai, Senhor, no ardor pastoral, os bispos de nossas igrejas particulares, em especial os bispos eméritos, a fim de que seu testemunho anime a fé do vosso povo, rezemos. Senhor, atendei-nos. Por todos os idosos, para que sejam assistidos de maneira a se sentir confortados e animados em suas debilidades, rezemos. Senhor, atendei-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto de ofertório. As nossas ofertas de vinho
sustento da vida, as nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolheu, Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos o auxílio da vossa proteção, se perdeu o que nos destes, alcançarmos os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo solene que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso. Hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana ao Rei. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana ao Rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Este ano, para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Francisco de Assis, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó ó Pai, Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida de modo particular, Severino Amâncio dos santos, que ao ano acolhestes na tua morada. Acolhei-o junto a vós a luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis, meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. E você, meu irmão e minha irmã que está nos acompanhando, você pode fazer sua comunhão espiritual neste momento. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém e Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês estão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor,
Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes da morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos seus seguidores também. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, Rogai por nós. lembramos que amanhã estaremos neste mesmo horário aqui diretamente da Igreja de Nossa Senhora da Conceição para transmitir a Santa Missa através desse canal do Facebook. Lembramos também que domingo que vem vai ter o pré-sede Santos. A gente sabia, a gente era do nosso conhecimento, queria ter essa grande concentração lá em Carpina, mas infelizmente não vai poder. Então vai ser via Facebook. Então a partir das 2 horas da tarde, domingo próximo, dia 26, vocês podem entrar diretamente de vossas casas na página do Facebook, facebook.com RCC Nazaré, e você vai poder acompanhar, né, todos os momentos de adoração, oração, pregação e também da Santa Missa deste evento, né, do Sede Santos aqui da nossa diocese. Então você é o nosso convidado também para estar ligadinho. Lembrando também que domingo, né, próximo domingo, às 9 horas da manhã, durante a semana de segunda a sábado, sempre estamos juntos às 19 horas. E somente no domingo, às 9 da manhã, é que é transmitida a Santa Missa. Vamos receber a bênção de Deus. Queremos agradecer, não é, a votação do Supremo Tribunal Federal a respeito da criminalização do aborto, né? Graças a Deus, foram 6 votos a favor contra nenhum que queria a legalização do aborto. Então que Deus abençoe a nossa nação e saber que a vida é dom de Deus e ninguém tem o direito de tomá-la. Então louvado seja Deus por isso. E que se por algum motivo, como era o caso das crianças, né, com microcefalia, acontecerem em sua gestação, elas também são filhas de Deus, também são criaturas de Deus e merecem vir ao mundo com a graça dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Canto final. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu Lugar. A cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive.
Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no ar.